Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Olha só, nós vamos falar agora sobre leitura bíblica, especificamente. São variadas as formas que podem existir, mas eu separei para você três, que são basilares, construtivas, que vão te elevar do básico ao alto nível de leitura, para o desenvolvimento e crescimento e aplicação do conteúdo bíblico. Três tipos de leitura que são crescentes dentro do desenvolvimento. É necessário você praticar o que eu vou te falar, tá bom? Anote agora o que eu vou te dizer. A primeira delas é a leitura devocional. A segunda é a leitura de conhecimento. Vou te explicar essa. E a terceira é a leitura de orientação. Nosso curso, a partir de agora, estará pautado em três tipos de leitura: devocional, conhecimento e orientação. São esses três formatos de leitura que vão mudar a sua trajetória, transformar a tua maneira. E você vai ter versículos dentro da alma, você vai ter uma maior facilidade de decorar, aplicar, vincular versículos e também vai ter um crescimento espiritual extraordinário. Três tipos de leitura nós vamos utilizar dentro da nossa metodologia: devocional, leitura de conhecimento e leitura de orientação, ok? Primeiramente, vamos falar sobre a leitura devocional. O que é? O propósito da leitura devocional é um tempo de qualidade com Deus. A leitura devocional tem como propósito gerar em você um tempo de qualidade com Deus. Essa leitura devocional se pauta dentro de poucos versículos. O conteúdo, poucos versículos. Qual é o tempo, Cleison, específico? Essa metodologia que eu estou te aplicando, ela vai funcionar durante 15 minutos por dia, em média. Pode ser alguns minutos a mais, mas nunca alguns minutos a menos. Tempo, 15 minutos. E qual a forma, Cleison? Como eu vou executar essa leitura? 5 minutos de leitura, 5 minutos de oração. 5 leituras de meditação, ok? 5 minutos de oração. Tu vai orar 5 minutos, vai ler 5 minutos. Vai meditar 5 minutos, ok? Vai orar 5 minutos, vai ler 5 minutos e vai meditar 5 minutos, ok? Vai orar 5 minutos, vai ler 5 minutos e vai meditar 5 minutos, ok? Leitura devocional. É importante que você grife as palavras ou as frases que mais te chamarem a atenção, ok? Qual é o princípio? Qual é o bojo composto da leitura devocional? Te aproximar de Deus a fim de abrir a tua mente. Literalmente é fazer uma limpeza intelectual, uma limpeza emocional, uma limpeza do conteúdo bíblico. Tirar as chavões, versículos que você tem em redes sociais, palavras que você ouve, e você escavar, buscar, conquistar um princípio bíblico pessoal seu. Você não vai depender mais de ninguém, você não vai estar vinculado a pessoas te entregando o versículo do dia, você vai aprender a buscar um princípio devocional para a tua vida. Retomada, essa leitura tem propósito, quer ter qualidade com Deus, essa leitura tem conteúdo, que são poucos versículos, o tempo, 15 minutos, um pouco a mais, nunca menos. A execução dela é 5, 5, 5. 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura e 5 leituras de meditação, onde você vai grifar as palavras ou frases que mais te chamaram a atenção nos 5 minutos de oração, 5 minutos de leitura que você fez. Essa leitura devocional tem por princípio gerar isso para você. Cleison, e por onde começar a leitura devocional? Provérbios, Salmos, Mateus ou João. Não há outro. Esses são os livros, ok? Por quê? Porque possuem textos específicos, conteúdo específico, semântica específica e continuidade histórica assimilativa. Eu não vou repetir de volta. Escute. Possuem textos específicos, a semântica da leitura é específica e aquilo que tem como estrutura de texto é continuada, logo gera crescimento. Quais são os livros, Cleison, que eu preciso começar a fazer devocional? Provérbios, Salmos, Mateus ou João. Esse começo eu vou te dar. O pós você vai aprender sozinha, porque você vai entender. Provérbios, Salmos, Mateus ou João são o princípio da nossa receita devocional, tá bom? Para que você possa desenvolver uma habituação. Literalmente nós estamos dentro de um processo de recomeço.
ok? Paulo falaria que é aquele que é mais jovem, coma de conteúdo mais simples. O que é mais velho, coma de conteúdo mais forte. Nós vamos começar com um conteúdo para mudar a alimentação espiritual, mudar a tua mente, arrancar alguns gatilhos pejorativos, destruir a falácia de leituras que foram criadas na tua mente e te dar um norte construtivo para uma leitura evolutiva, desenvolvimento continuado de resgate memoral e emocional. Você vai direcionar tua leitura dentro de um preceito específico, tá bom? Saindo da leitura devocional, nós partiremos para a leitura de conhecimento. Leitura de conhecimento. Essa leitura é uma leitura que vai te trazer consubstancialização. Qual é o propósito dela, Cleison? Conhecer intimamente as Escrituras. Eu não estou nem lhe falando sobre uma questão teológica. Eu vou te dar aqui a chave para que você possa conhecer a Escritura de forma íntima e produtiva. A leitura que eu vou te mostrar agora vai gerar em você conhecimento íntimo da Escritura. Qual é o conteúdo, Cleison? 2 capítulos por dia. Não menos, nem mais. 2 capítulos por dia. Qual é o tempo, Cleison, que eu posso gastar? 15 minutos. Durante 15 minutos, você vai gastar lendo 2 capítulos bíblicos por dia, ok? Qual é a forma da execução? Como eu vou fazer essa leitura? 1 mais 1. Vai ler um capítulo novo, mais o último capítulo lido no dia anterior, de preferência em uma tradução diferente. Recapitula comigo. Você vai ler um capítulo novo, ok? Depois vai ler o último capítulo que você leu no dia anterior. E de preferência em uma tradução diferente do que você fez a leitura no dia anterior. O que é importante, Cleison, nisso? É grifar as frases e os versículos que mais te chamaram a atenção nos 2 capítulos que você leu. A leitura de conhecimento vai te trazer intimidade com a palavra. Nós não estamos falando do contexto teológico. Isso é outra aula que você vai achar comigo aqui na Gospel Class. Eu estou falando sobre leitura basilar, inicial, profícua, leitura de conhecimento. As grandes mentes, os grandes expositores, os grandes professores, os grandes pensadores da Bíblia executam essa leitura, leitura de conhecimento. Como, Cleison? Propósito, conhecer a Escritura. Conteúdo, 2 capítulos por dia. E o tempo, 15 minutos no máximo, talvez um pouco a mais se necessário. Como é que eu faço? Você vai ler um capítulo novo e depois o último capítulo que você leu no dia anterior. E talvez pode repetir o capítulo novo de novo, ok? Importante é grifar frases, o versículo ou a palavra que mais te chama a atenção. De preferência, grife frases ou versículo inteiro da leitura que você leu. Frases ou versículo inteiro. Essa leitura de conhecimento vai começar por onde, Cleison? Especificamente, essa leitura de conhecimento. Você vai iniciá-la pelo Evangelho de Lucas. Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Não outro livro, Evangelho de Lucas. Eu estou te dando o primeiro passo. Os próximos você vai entender sozinho. E a tua alma e a tua mente vai te direcionar a como ler os demais capítulos, ok? Leitura de conhecimento te dará intimidade com a palavra de Deus. Qual é o plano de leitura, Cleison? Presta atenção. Vou te liberar aqui agora, tá bom? Presta atenção. Lucas, Atos dos Apóstolos, João, 1ª e 2ª e 3ª Epístola de João, Tiago, Provérbios, Filipenses, Gênesis, Colossenses, Êxodo e Hebreus. Esse plano de leitura de conhecimento é a base para você, ok? É a base. Lucas é o nosso primeiro livro, depois vem Atos dos Apóstolos, Evangelho de João, 1ª, 2ª e 3ª Epístola de João, Carta de Tiago, Livro de Provérbios, Carta aos Filipenses, Livro do Gênesis, Colossenses, Êxodo e Hebreus. Esse processo de leitura vai rasgar a tua mente, vai blindar a tua mente, vai mergulhar você a um nível de conhecimento diferenciado, se você seguir a metodologia que eu acabei de te passar. E por último, a leitura de orientação. Leitura de orientação, ok? Qual é o propósito, Cleison? Instrução completa, porque você já vai ter 3 passos iniciais. Qual é o conteúdo? Uma carta por semana.
uma carta por semana. Uma epístola, uma carta do Novo Testamento por semana. Qual é o tempo, Cleison? A partir de 10 minutos e no máximo 1 hora. Seguindo a regra dos 50 a 10. Lê 50 e descansa 10. Ok? Ler a carta inteira de uma só vez. Pausadamente, tranquilamente, observando os versículos, grifando aquilo que for importante. Leitura dinâmica. Eu vou te dar uma orientação, use versões como a Nova Versão Internacional. Para esta leitura, somente para esta leitura, a Nova Versão Internacional. Ok? Sem gritar, sem falar muito baixo, uma leitura em voz alta, producente. Tá bom? Bacana? Cleiton, se eu não puder fazer uma leitura alta, até tente fazer silenciosa, mas eu te oriento que você faça uma leitura em voz alta, para que haja conexão audível e continuada dentro do teu córtex, ok? Leitura de orientação, qual é o propósito? Uma instrução completa. Isso é profundo, gente. Qual é o conteúdo? Uma carta por semana. Qual é o tempo? A partir de 10 minutos, no máximo 1 hora. Descansando 10 minutos sempre, ok? Como eu devo executar? Ler a carta inteira de uma só vez, grifando coisas importantes, vinculadas ao que eu falei lá no começo, sobre a questão do tema específico. A leitura deve ser dinâmica. Nesse caso, NVI, sem haver grito, mas em voz alta. Por onde começar a leitura? Por onde? Qual a orientação? 1 João, 1 Pedro, Tiago, 1 Tessalonicenses ou Judas. Vou repetir. 1 João, 1 Pedro, Tiago, 1 Tessalonicenses ou Judas. A continuidade disso você vai entender quando você ler um desses livros que eu acabei de te falar, ok? Entenda, eu estou te dando a possibilidade de mudar a tua trajetória na leitura bíblica, de ganhar e ter uma gama extraordinária na continuidade da tua evolução, habilitar tua mente para a leitura e desenvolver uma metodologia exclusiva aqui na Gospel Class, para você ter proeficiência, proeminência e sucesso dentro da exposição, dentro da pregação, dentro do estudo, porque uma boa leitura traz automaticamente uma boa compreensão do texto. Te vejo daqui a pouco e você vai entender mais. Muito obrigado. Até a próxima.